Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Carlinhos Alves, direto de Fortaleza. Chegamos à sua casa com Fute Ceará Cast, um podcast que fala de futebol, de história, de notícias dos clubes, de entrevistas e demais curiosidades do futebol cearense. Hoje vamos falar sobre a história de Mário Braga Gadelha, o Babá, ex-jogador de futebol, ao som de Nelson Gonçalves. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Era madrugada do dia 8 de abril de 2010, aos 76 anos, no Hospital Geral de Fortaleza, morria, sem causar muita repercussão, um dos maiores craques cearense de todos os tempos, que chegou a vestir a camisa da Seleção Brasileira de Futebol. Natural de Aracati, o craque cearense nasceu no dia 24 de abril de 34. Era atacante e marcou sua passagem no futebol com as camisas do Ceará Sporting Clube, Clube de Regatas do Flamengo, Clube Universidade Nacional do México. Chegou também a vestir camisa do Bahia em amistosos, também passou rapidamente pelo Sport. Pelo Ceará foi campeão do torneio início do Campeonato Cearense de 52 e 53. Já no Flamengo, conquistou a maioria dos títulos, entre eles os Campeonatos Cariocas de 54 e 1955, Torneio Rio-São Paulo de 61 e com o Clube Universidade Nacional do México, o UNAM, foi campeão da Copa do México entre 61 e 62 e da segunda divisão do México nos mesmos anos. Na sua passagem pelo rubro-negro carioca, Babá jogou mais de 300 jogos, fez 89 gols e quase chegou à Copa do Mundo de 1958. Ficou quase 10 anos em terras cariocas. Por isso aí o hino do Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer ver-o brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer. O Fute Ceará Cast, relembrando as histórias do futebol cearense. Hoje contando a história aí do Babá, craque do futebol cearense. Ele jogou pelo Vozão também quase 60 partidas. Recebeu o prêmio Belfort Duarte, concedido a jogadores que ficaram mais de 10 anos sem expulsões. Ele era um cara também fora de campo espetacular. Babá, que a gente vai relembrar aqui numa entrevista feita por Calbi Chaves no programa dele, né? Ídolos do Passado. Calbi Chaves entrevistando aí o Babá. Vamos relembrar no Fute Ceará Cast. Histórias do ídolo do passado. Hoje
É uma edição especial, não poderia deixar de ser. Mesmo porque essa pessoa teve uma vida esportiva, uma carreira esportiva muito brilhante em todos os seus aspectos. Foi um jogador que destacou de uma forma extraordinária. E nós há muito tempo que procurávamos fazer uma entrevista com ele, até que enfim fomos premiados, estamos aqui conversando com essa figura extraordinária em termos de jogador de futebol. Estou me referindo a Mário Braga Gadelha. Você sabe quem é Mário Braga Gadelha? Talvez a grande maioria não saiba, mas é Babá. Babá, ex-ponta esquerda do Flamengo, jogador que começou aqui no nosso futebol e teve uma carreira brilhante no Rio de Janeiro, quando jogou pelo Flamengo, com grandes nomes daquela época. Então nós vamos agora um tete a tete com o nosso querido Babá. Face to face. Meu caro Babá, prazer, a satisfação ter aqui no nosso programa. Tudo bem? Tudo bem. Satisfação é minha, de todas as ordens. Babá, eu queria que você nos contasse a sua história. Como foi o seu início de sua carreira esportiva como jogador de futebol? A minha carreira esportiva é engraçada. Começou aqui em Calcaia. Meu pai tinha um time aqui chamado Paysandu. E o estádio ali, que até hoje é ali, no Raimundo Oliveira. Eu ia pra lá assistir os jogos no time dele e ele me botava na reserva, pra não ficar no banco. Quando era na hora de jogar, ele dizia, entra. Eu digo, não vou não. Só era homem grande, eu bem pequenininho. Eu tinha 1,56 m. Mas como meia? Meia esquerda. Como meia esquerda. Foi tanto que quando eu cheguei no Flamengo para treinar, me botaram para treinar no juvenil. Aí o treinador perguntou, você joga com posição? Eu digo, meia esquerda. Ele disse, não pode. Não pode porque é muito pequenininho para lá no meio do campo. Vai não. Aí botaram o Pepe. Babá, me diga uma coisa. Em relação aos grandes jogadores que você teve a oportunidade de jogar contra ele, tudo mais, qual foi, em relação, por exemplo, ao sistema defensivo, qual foi o jogador que lhe marcou melhor? Paulinho de Almeida, de Almeida. Era do Vasco? Lateral direito, Vasco da Gama. Era um gaúcho, né, se não me engano? Muito craque. Jogava muito. Em relação a grandes nomes do futebol brasileiro de uma forma geral, que você poderia citar 5, você tem muito mais, mas 5 ou 6 grandes jogadores, não, esses aqui são craques realmente, que enchiam, que eu vi jogar, os que você viu jogar. E que até depois eu ia pro estádio só pra ver. Só pra ver ele jogar, exatamente. Chamava-se Rubens. Rubens era meia Do Flamengo. Era meia do Flamengo. O que mais? Eu também chamava de Dr. Rubens. Gerson. O Dida era craque. O Dida. É o canhoteiro que jogou no futebol de São Paulo, né? O Pelé não era. Você nem Pelé é o concurso, ninguém fala, né? Mas o Coutinho era muito. Babá, como é que você vê o futebol atual em relação ao futebol do passado? Não temos mais ponta, o sistema tático tudo foi modificado. Você acha que o futebol perdeu o seu charme? Perdeu o brilho. Esse negócio de ter ponto de esquerda é só aqui no Brasil, porque você vê os jogos da Europa, eu pelo menos vejo os jogos aqui. Os jogos do campeonato inglês, campeonato espanhol, e todos têm. Até o Ronaldinho Gaúcho está jogando de ponto de esquerda. Babá, nós teríamos um dia inteirinho para conversar a respeito da sua vida, que sabe que é uma vida cheia de detalhes interessantes. Rapaz, não posso contar minha vida aqui no microfone. É complicado. Tem muita coisa a ver. Mas estamos satisfeitos com essa entrevista em que você contou um pouco da sua história. E eu lhe deixo inteiramente à vontade aquilo que você queira acrescentar algo que não foi perguntado. Bom, vamos lá. Na primeira vez que eu fui jogar, titular, o treinador me chamou, porque ele lá tinha uma mesa de sinuca e ele botava os botões e fazia a tática do time todo na mesa para mostrar a gente. Aí ele disse, vem cá você vai jogar, você vai entrar hoje no titular, você vai entrar. Mas veja bem, se você fizer palhaçada lá dentro, o time bota você pro Ceará direto. Eu digo, não, para deixar que eu não vou fazer pouco, não. Havia um treinador, havia um lateral direito no América, chamado Jorge, negão, que era um monstro. Era um armário daqueles presos.
Só que o Neguinho era gente finíssima fora do campo. Muito meu amigo, inclusive. Só que quando eu entrar em campo, que era contra a América, era ele dizia, assim, vai correr hoje não, né? Eu, não. Hoje eu tô meio baqueado, não vou correr não, só pra hora aqui. Tá legal. Aí ele disse, se você correr, eu dou uma porrada aqui dentro, não tá certo, mas não vou correr não. Primeiro agora que eu pegar, dava um jeito dele de arrumei. E agora dava taco aqui, 100 km por hora. E ele já vinha correndo, seu filho da mãe, você disse que não ia correr. Digo, agora, como é que eu vou pegar a bola sem correr? Não, vai cuspir, você vai sair já. Cuspir, cego. Porque você vai rapar expulso. Quer dizer, vou nada. Porque a gente tem um ar que hoje, ainda hoje, ele é diretor da coisa de amizade da CBF. Ele, a Mano Marques. Lembra do Mano Marques? Ele era desse juizinho. Fresquinho, parecia esses galinhos. Galinho cororó, esse galinho assanhado. Todo bonitinho, engraçadinho. O Gerson vinha ficar muito com ele. E ele com o Gerson. Uma vez o Gerson disse assim: Armandinho, o seu inventão todo tão bonito. Ele disse: senhor Gerson, ele não veio respeitar todo mundo. Senhor Gerson, pare de conversar comigo. Então você vai tomar banho já antes de começar o jogo. Olha só, desculpe aí, eu estava só brincando. Não, tá certo. Quando começar o jogo, a primeira jogada que ele marcava, o Gerson disse: filho da mãe. Aí eu anarquizava com ele, mas dizia nome mesmo com ele, que o Gerson era bocão demais. Aí ele dizia assim pro Gerson: não, pode falar à vontade, você hoje não vai mais cedo, não, você vai ficar até o fim. E o Gerson, não tá certo. Aí, mas tinha vezes, quando a gente entrava em campo, mal ele viu o Gerson, já dizia: olha, cuidado, viu? Hoje você vai pra casa cedo. O Gerson podia nem abrir a boca, ele botava pra fora. Era desgraçado, mas era uma pessoa Armandinho, mas de Armandinho. Até hoje eu acho que ele é diretor. Foi diretor do quadro de árbitro, agora ele foi afastado, mas ele teve um período no comando. Babá, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. No nosso programa, foi muito enriquecedora. O público esportivo cearense teve uma ideia geral do Babá dentro da sua época, ok? Um abraço, muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Futseracast, relembrando aí, grande craque do futebol, Babá. Jogou aí, como ele mesmo falou, ao lado do Gerson, Joel, Henrique Frade e Dida. Ele substituiu o Zagallo em 58, quando o Zagallo tinha se transferido para o Botafogo. Quando morreu, ele estava aposentado da Petrobras e deixou 3 filhos e 8 netos. Aí o jogador Babá. Oh yes, I'm the great pretender, pretending that I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely. Ao som de The Plantes, The Great Pretenders, Futseracast. Pretender, adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me. Narração e edição Carlinhos Alves. Aí agradecendo a vida, né, em si. Agradecimento à vida, ao nosso Deus maravilhoso, que nos dá saúde, força para trabalhar e a inspiração para criar e para estar ao seu lado em todos esses programas, finalizando a edição número 23 do Futseracast. Muito obrigado pela sua audiência e preferência. You see, I'm wearing my heart like a crown, pretending that you're still around. To real is this feeling of make-believe.
Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele